bom dia a todos os ouvintes. É sempre uma satisfação estar aqui com vocês. A alegria é toda nossa. E de antemão eu agradeço essa semana o encontro que nós tivemos pela confiança, a deferência de todos da equipe de jornalismo da FAM. Agradeço a seu Sandro, né, pelo convite mais uma vez. Então, assim, sempre muito bom. Eu até citar o nome de alguns colegas aqui. Fique à vontade, fique à vontade. Mandar um abraço para a Magna, que está aqui, ficou ao meu lado o tempo todo lá suportando o frio na sala, o pessoal, né, sempre a sala fria lá, e Magna ao lado, amigo George, Antero que está aqui. Então todos eu não vou, se eu começar a citar, né, eu vou ter que nominar todos os colegas que estavam participando, mas um abraço especial a toda a equipe de jornalismo da FAM. Dr. Wesley, nós estamos transmitindo pelo nosso Instagram do Portal FAM-F1, o @Portal FAM-F1, e o senhor também transmite. Eu também estou transmitindo pelas suas redes sociais. Muito bem. Dr. Wesley Araújo, finalizadas as convenções, o que é que vem daqui para frente? Pronto, nós encerramos ontem as convenções partidárias, agora se inicia o prazo para os registros de candidatura. Então, o ápice do processo, né, com as convenções partidárias, hoje nós podemos dizer que já temos, né, a situação política de cada município definida, porque foram escolhidos em convenções os pretensos candidatos. Agora os partidos políticos têm, né, que encaminhar o resultado das convenções à Justiça Eleitoral. E eu chamo a atenção da nomenclatura, que nós inclusive tratamos no nosso curso. Somente se tem o status de candidato quando esses nomes escolhidos em convenção, eles são encaminhados à Justiça Eleitoral. Então, assim, eu estou sendo muito questionado. Já posso pedir voto pelo fato de ter sido escolhido em convenção? Já sou candidato? Não, você continua ainda sendo pré-candidato. Essa é a informação que a gente tem com base em decisões jurisprudenciais. Certo. E ao passo que o partido encaminha à Justiça Eleitoral, a partir daquele momento, você adquire o status de candidato. Desse processo de candidatura, registro feito, ata protocolada no TRE. Hoje tudo é digital, né? Está tudo por um sistema. Qual é a próxima fase? A Justiça passa a analisar esses pedidos de registro para analisar quem é elegível ou não. Seria isso? Exato. Eu só queria fazer assim uma observação. Sim. Aos dirigentes partidários que temos prazo para entregar. A primeira eleição municipal, onde vai ser utilizado o processo judicial eletrônico, os colegas advogados sabem que é o PJE. Esse sistema está sendo implantado na Justiça Eleitoral nas zonas pela primeira vez, era um sistema nacional. Certo. Então o que é que acontece? O aviso que eu venho, na verdade, dar aos dirigentes partidários, não deixem para o dia 26, para o prazo, para enviar os seus registros de candidatura, porque pode ocorrer um congestionamento no sistema e aí você não vai querer imputar ao sistema, né, a sua não destreza em levar esses registros à Justiça Eleitoral. As convenções foram até ontem, dia 16. O que é que o partido tem 24 horas para registrar? Ele tem que encaminhar a ata. Ele tem, na verdade, o prazo, a resolução que trata de registro de candidatura, 23.609, ela fala que um dia após as convenções, o partido tem que encaminhar a ata à Justiça Eleitoral para tornar público o resultado e evitar aquilo que se via antigamente, a mudança do resultado das convenções. Então, até para que a gente possa fazer esse processo de orientação, não são 24 horas, por exemplo, a convenção foi realizada até as 17 horas de ontem, dia 16. O partido tem até hoje 17 horas? Não. O partido tem até as 23h59 de hoje. A resolução ela não fala em 24 horas, perfeito, ela fala no dia seguinte. Então ela usa essa terminologia. O objetivo é unicamente dar publicidade ao ato, certo, né? Publicidade ao ato para evitar fraudes, que era a mudança do resultado dessa convenção partidária. Enviou a ata até o dia seguinte, até dia 26. O que é que o partido tem que fazer 10 dias depois? Tem que encaminhar esses registros de candidatura pelo sistema Candex. Tem que encaminhar à Justiça Eleitoral e ao passo que esses registros vão chegando, aí se inicia o processo de julgamento dos registros de candidatura, onde será aferida a condição de elegibilidade, né, e verificar se esse candidato não tem nenhuma inelegibilidade. O partido podia fazer tudo junto?
mandar a ata e ao mesmo tempo já fazer os registros. Ele poderia fazê-lo, mas assim, é quase que, a depender da agremiação, humanamente impossível. Sim, pela quantidade de candidatos. Mas a depender do partido, ele poderia, obviamente, teria que ter um batalhão de pessoas trabalhando em prol dessa situação. Já tivemos alguns casos em algumas eleições de pessoas que tiveram dificuldades com o registro de candidatura por não entregar documentos. Permanece essa realidade, um pleito após o outro? Olha, nessa eleição nós temos o diferencial do PJE. Então, assim, pode ser que alguns candidatos, né, tropecem nessa questão, porque além do PJE, que é uma novidade, então temos... Explica o que é o PJE. PJE é o Processo Judicial Eletrônico. Então, assim, ele já foi implantado em diversas, digamos assim, a justiça comum, a gente chama, os colegas advogados acompanham, e as justiças especializadas, como a Justiça Federal, também tem esse processo judicial eletrônico. A Justiça Eleitoral já utilizava no TRE, então as eleições de 2018 já aconteceu, né, utilizando o sistema do PJE. Agora houve a implantação nas zonas eleitorais. Então toda novidade, né, traz, consequentemente, essas possibilidades, maior chance de erro. Né? As zonas eleitorais estão sendo muito bem treinadas, porém os candidatos têm essa novidade, que é o sistema de registro de candidatura, todo ele eletrônico, que ganhou ainda mais força em virtude da pandemia, né? Então, assim, as zonas eleitorais elas só vão ter, os candidatos vão ter acesso por meio de agendamento. Então, assim, tem essa restrição em virtude da pandemia, por isso que é interessante todos agilizarem o quanto antes os registros de candidatura. Dr. Wesley Araújo, especialista em direito eleitoral. Pós dia 26, qual é o próximo prazo que a sociedade e os partidos precisam ficar atentos? Aí chega o grande dia, né? Eu faço os lives toda semana, assim, todas as quartas-feiras, e aí eu digo, tá igual a Réveillon. Né? Réveillon a gente espera a virada do ano, então os candidatos estão ansiosos para começar a pedir voto. A partir do dia 26, 27, especificamente, um dia após submeter as candidaturas à Justiça Eleitoral, se inicia o prazo da propaganda eleitoral. Então as pessoas estão ansiosíssimas, vão esperar a virada, né, para chegar e começar a pedir voto por meio da internet. A partir do dia 27, eles podem utilizar internet, carro de som, podem utilizar as redes sociais, ficar à vontade para pedir voto. Exatamente. Eles passam a ter a possibilidade, obviamente, tendo, né, como baliza a legislação eleitoral, eles têm toda a possibilidade de pedir voto por esses meios que você elencou. O senhor é da área jurídica. A gente tem observado uma guerra jurídica já nesse início de campanha. Eu tenho a impressão, pelo que já acompanhei de outros pleitos, que essa é uma das eleições mais judicializadas desde o seu início. Decisões judiciais para lá e para cá, suspendendo divulgação de pesquisa, suspendendo o uso de redes sociais ou de determinados conteúdos em redes sociais. Há uma expectativa de que esse clima avance ou a coisa pode acalmar um pouco daqui para frente? Eu acho que o clima dessa eleição, Narciso, será esse mesmo, né? A tendência dessa eleição 2020 se tornar o máximo, né, judicializada é muito grande. Por quê? Porque com o avanço das redes sociais, e essa eleição, digamos que seria o ápice, né? Porque depois de 2018, onde a gente teve uma interferência, a população brasileira conseguiu visualizar a interferência da rede social em um processo gigantesco, como foi a eleição 2018. Então, nas eleições 2020, teremos esse ápice das redes sociais. E o que acontece? Todas as informações elas se tornam muito céleres. Então, a pesquisa divulgada, né? Então, ela toma uma proporção e essa pesquisa muitas das vezes é questionada. Então, a informação, aquela propaganda que muitas vezes o candidato fazia e ela não ganhava notoriedade, né? Ela passa a ter notoriedade porque alguém abre uma live e aí ele pega o candidato falando ou fazendo alguma crítica exacerbada, ou o eleitor passa a se manifestar, porque nós não tínhamos, né, há um determinado tempo atrás, nós não tínhamos essa possibilidade de ter essa manifestação popular, como as pessoas às vezes, né, se excedem e acham que a internet é uma terra de ninguém, e não é. Então existe um controle por parte da Justiça Eleitoral, e não só o candidato, como também o eleitor pode ser sancionado.
As pessoas estão pensando assim, olha, o projeto do senador Alessandro Vieira não foi aprovado, então tá liberada a fake news, a gente pode ficar à vontade, vamos aprontar aqui, espalhar notícia falsa, isso e aquilo, que estamos tranquilos. Procede isso, doutor? De hipótese nenhuma. Então, assim, a fake news, né, ela ganhou muita notoriedade, muita discussão, inclusive tem esse projeto de lei do senador Alessandro que pontua sobre essa questão, e a Justiça Eleitoral, inclusive, tem um núcleo de inteligência voltado a buscar descobrir, né, quem está divulgando, praticando. A gente vê toda hora comerciais na televisão por parte da Justiça Eleitoral tentando informar a população, né, o cuidado que tem que ter com essas notícias. E essa situação ela pode ser judicializada e candidatos até virem a perder o mandato por causa de fake news. Aproveitando a oportunidade, atenção, se você estiver recebendo, para ser justo com aqueles que estão exercendo o mandato, a gente pode espalhar notícias com críticas, fazer a crítica ao mandatário, mas utilizar de fake news não é permitido. Está sendo espalhada uma notícia de que os vereadores de Aracaju reajustaram os seus salários. Não procede. É fake news. Esse reajuste ele foi congelado, os vereadores não deram aquele reajuste que eles dão de 4 em 4 anos aqui em Aracaju, não foi viabilizado. Portanto, se você estiver recebendo esse conteúdo, fique alerta, porque trata-se de fake news. Doutor Wesley, com relação à cidade de Poço Verde, nós tivemos uma situação sui generis ontem, uma situação inesperada, de última hora, momentos antes da convenção, a candidata a vice-prefeita, pré-candidata a vice-prefeita, na chapa com o atual prefeito Igor Oliveira, a dona Elza acabou falecendo, vítima de infarto. E agora? O que é que pode ter... o prefeito Igor Oliveira poderia ter colocado o nome de outra pessoa, tendo anunciado a dona Elza antes? Pode ter registrado a ata sem o nome dela e hoje complementar? Como é que fica essa situação? Primeiro eu gostaria de me solidarizar a família, né, da candidata, dona Elza, lá da cidade de Poço Verde, e a todos da cidade, que é uma grande perda. Mas quando a gente trata de direito eleitoral, a gente fala muito na palavra casuísmo, né, para que os nossos ouvintes consigam entender. O direito eleitoral ocorre, né, ele é dinâmico, ele ocorre, muitas das vezes a legislação precisa ter uma decisão para situações inesperadas, como esse caso. O que é que acontece com essa situação de Poço Verde? Apesar de toda uma circunstância, né, inesperada, drástica, como foi a morte, mas o partido político ele tem um prazo. Então, assim, é conta e risco do partido marcar a convenção para o último dia. Então, assim, apesar de toda a situação triste, trágica, né, mas assim, o partido ele tem que encaminhar hoje o resultado dessa convenção. Com o fato, né, eles devem, e aí é uma situação, eu estou fazendo aqui uma suposição, eles devem ter substituído o nome, né, e o partido ter escolhido outra pessoa e apresentado em convenção, porque eles têm que cumprir o prazo. Então essa atenção... Mesmo com essa situação da morte, eles não estão livres dessa obrigação legal do prazo. Não tá, por quê? Porque a eleição ela é cíclica, então depende, né, depende da convenção para que eu possa prosseguir. Então, apesar de toda a dor, de todo o luto, de toda a situação drástica, mas eu preciso ter essa informação, porque decorre dessa informação a questão da análise dos registros de candidatura, da necessidade de se ter as mídias para que seja implantada nas urnas eletrônicas. Então, eu não posso parar o processo. Independente da circunstância, né, apesar de ser drástica, eu não posso parar o processo. Eles têm que ter escolhido outra pessoa, alguém, e substituído de imediato para que o processo eleitoral ele possa continuar. Não deve ter sido uma situação fácil, né? Meio a dor, a cabeça toda conturbada, colocar um nome ali para poder substituir a sua companheira de chapa que acabou de falecer. Enfim, vamos aguardar e trazer amanhã mais informações sobre isso. Uma pergunta aqui de um ouvinte, seu colega de profissão também, doutor José Nilton, ele pergunta o seguinte: é possível o servidor público que não se descompatibilizou, mas também não exerceu suas funções públicas devido à pandemia, excepcionalmente neste pleito, se candidatar sem ter cumprido o prazo de descompatibilização?
Doutor Newton, obrigado pela participação. Daí uma pergunta bem capciosa, né? Quando se trata de descompatibilização, a legislação busca a isonomia entre os candidatos. Então, ele afasta o servidor público para que ele, na condição de servidor, ele não possa interferir ou ter algumas prerrogativas, né, em detrimento de outros candidatos. Nesse caso, pontualmente, eu entendo que ele deveria se descompatibilizar, mesmo ele não estando na atividade. Por quê? Porque ele não estando, apesar de não estar exercendo a função, ele estava, né, digamos assim, legalmente investido da função pública. Ele não estava afastado. Então, apesar de, digamos, que tenha sido um médico, um exemplo, um médico, ele, em virtude da idade, ele ter sido afastado, mas apesar de não estar indo ao hospital, ele estava investido da função pública. E quando ele está descompatibilizado, ele está impedido de exercer aquela função pública. Tem esse diferencial e, assim, essa situação ela não poderia, de hipótese nenhuma, passar em branco. Então, se ele não pediu a descompatibilização, ele não poderia ser candidato.